Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Aleluias, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Aleluias, gostaria de chamar aqui o pastor Rodrigo Barusco, por favor. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, como sempre, a casa é sua. Amém. Deixa Deus te usar, deixa Deus queimar. Tenho certeza que o Senhor estará ministrando no espírito de muitos irmãos e irmãs aqui nessa noite. Amém. Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor, nós colocamos a vida do pastor Rodrigo Barusco diante do Senhor, o teu filho. Senhor, nós sabemos que ele já é cheio do Espírito Santo, mas nós te pedimos que o Senhor libere uma porção sobrenatural sobre ele ainda maior do Senhor. Que haja poder e autoridade, Senhor, liberada de forma sobrenatural, ainda mais, sobre a vida do teu filho, Senhor, para que ele continue sendo um instrumento, um vaso de honra poderoso em tuas mãos, para continuar cumprindo o teu propósito nesta terra, Senhor. Pai, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, rendidos ao Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar através da vida do teu filho ao nosso espírito, para que continuemos a crescer um pouquinho mais no conhecimento do Senhor. É no nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meu pastor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Você está feliz de estar aqui? Você já falou isso para a pessoa que está do seu lado? Você já olhou para ela e viu que pessoa bonita que está aí hoje? Diga para ela, fala como você está bonito hoje. Se não tiver ninguém bonito do lado direito, aí olha para do outro lado. Olha que irmão bonito, que irmã bonita que está aí do seu lado. Amém? Eu sempre falo que é bom celebrar. Amém? É bom celebrar. A gente gosta de ser celebrado, mas é bom celebrar. Amém? Melhor é dar do que receber. E a gente quer caminhar assim, né? Acho que eu tenho que celebrar mais você. E nós temos que celebrar mais uns aos outros. Amém, gente? Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui hoje? Louvado seja Deus. Que honra mais uma vez poder estar aqui servindo esta casa que tanto a gente ama. Já fazem alguns anos que a gente caminha junto, né, pastores? Já, acho que mais de 5 anos. 6 anos, né? Desde o começo do ministério, e a gente quer louvar a Deus pela vida de vocês, louvar a Deus pelo trabalho que vocês têm feito aqui, louvar a Deus por toda a equipe que trabalha, que serve nesta casa, uma casa de paternidade. Amém? E que Deus abençoe vocês abundantemente. Obrigado pela honra, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado com a gente. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo da Soraya, está aqui a minha esposa, somos casados há 22 anos. Temos o Isaac e a Júlia, que está aqui hoje comigo. A Juju está aqui, minha tesoura. E o Isaac, cadê o meu tesouro? Está lá atrás, está trabalhando, tirando foto. E estou feliz demais de estar com a minha família aqui. Nos últimos dias tem sido desafiador a gente poder estar junto por questões de agendas, mas eu quero louvar a Deus por vocês, para a gente estar aqui hoje. Amém? E, como disse, é um privilégio, uma honra. Amém? Sempre servir vocês, servir esta casa. Amém, gente? E eu quero glorificar o nome de Jesus junto contigo. Amém? Põe a sua mão no seu coração assim. O Senhor sabe como você chegou aqui. O Senhor sabe como está a tua alma. O Senhor sabe como está o teu coração, teu espírito. O Senhor sabe como está a tua realidade hoje. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que já estava aqui quando a gente chegou. Foi Ele que nos mantém vivos.
Nós vivemos dele, vivemos para ele, somos dele. Eu queria que você pudesse agora, com a mão no seu coração, dizer: Senhor, Tu és muito bem-vindo aqui. Nós que somos uma casa, a casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Vem colocar todas as coisas no seu devido lugar. Vem organizar todas as coisas. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Te exaltamos. O Senhor está acima de tudo e de todos. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos prostramos diante de Ti. Senhor, é com muito temor, ó Deus, que nós nos chegamos diante do Senhor. Nós nos rendemos à Tua presença. Nos rendemos a Tua doce presença, Espírito. Tu és muito bem-vindo nesse lugar, e o Senhor tem toda a liberdade para falar com a gente. Que os céus aqui continuem rasgados, assim como nós cantamos e profetizamos, que os céus permaneçam aqui rasgados sobre nós. Senhor, aquieta a nossa alma, renova nosso físico. Senhor, ativa nosso espírito para poder Te ouvir. Não queremos perder nada daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, Tu és a pessoa de honra aqui, Tu és a pessoa mais importante deste lugar. Nós Te exaltamos, nós Te declaramos Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa casa. Perdoa nossas falhas, nossos erros, nossas transgressões. Nós nos humilhamos diante de Ti, recebemos do Teu sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Vem lavar as nossas vidas. Senhor, vem trazendo, Senhor, a Tua paz sobre as nossas vidas, a Tua graça, o Teu favor. Vem renovando o físico daquele que está cansado. Vem renovando o físico daquele que está doente. Vem trazendo a Sua cura. Senhor, o Senhor é tudo que nós precisamos. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Bom estar aqui. Bem, como vocês sabem, a gente sempre traz alguns materiais. Se você quiser e puder ver, nós trouxemos ali algumas camisetas, alguns moletons, sempre com versículos bíblicos, e é onde a gente vai levando o Evangelho, a gente leva esses materiais, a gente faz lá na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, na nossa garagem. A nossa casa tem hora que serve pastores, tem hora que vira produção de camiseta, tem hora que... a nossa casa é multiuso, amém, irmãos? E a gente sempre, quando viaja, leva esses materiais. Se você quiser comprar, se você quiser abençoar alguém, você vai estar investindo no nosso ministério. Nós estamos aqui há 6 anos, somos uma casa missionária. Pastorei por 10 anos, o Mevan, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E fomos enviados para cá como missionários para ajudar e servir outros pastores, servir e apoiar os trabalhos dos irmãos, dos pastores que já estão aqui fazendo. Então a gente não veio fazer nada novo, a gente veio simplesmente contribuir com aquilo que Deus já está fazendo aqui. Amém, gente? Então eu estou aqui contribuindo com aquilo que o pastor Luiz tem feito, e eu quero louvar Deus pela tua vida. Se você quiser, amém, passa ali no final, e você pode nos abençoar comprando uma camiseta, comprando um moletom. Amém, gente? Glória a Deus. Tem oversize? Tem, não tem? Tem oversize que fala, né? Mais larguinho assim. Quem tiver gordo, irmãos, ela emagrece, amém? Quem tiver muito magrinho, miudinho, ela deixa mais encorpado. Mas ainda bem que a gente não é vendedor de camiseta, né, pastor? Glória a Deus, a gente é pregador do Evangelho. Amém, gente? Pois se você quiser, passa ali. E a minha oração é que você seja abençoado com esses materiais, amém? Glória a Deus. Irmãos, quantos aqui já se sentiram inadequados? Seja verdadeiro. Já se sentiu inadequado para fazer a obra de Deus? Já se sentiu inadequado para ser inadequado? Não é inadequado, não, inadequado. Inadequado, às vezes eu troco. Você já se sentiu inadequado? Para ser pai, para ser mãe, para ser esposa. Muitas vezes inadequado quando Deus te pede algo, quando o pastor te pede algo. Irmãos, eu queria ler alguns textos com você,
Para a gente ganhar tempo, eu vou citar aqui, já vai ser colocado ali, e para a gente poder ganhar um pouco de tempo aqui, amém, gente? Em Êxodo 3, versículo 11 ao versículo 12, Moisés disse ao Senhor assim: quem sou eu para ir a Faraó, diante de uma missão maravilhosa, diante de uma missão que para ele parecia impossível? Está ali, Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O que Deus responde no versículo 12, irmãos? Deus respondeu: eu estarei com você. Sabe o que Deus está falando aqui? Não importa como é que você se vê, o importante é que eu vou estar com você. Não importa se realmente você não tem condição de chegar diante de Faraó, o importante é que eu vou estar contigo. Eu não sei como fazer, mas se o Senhor for conosco, irmão. Mas eu não sei falar. Aí você vai para o próximo capítulo, Êxodo capítulo 4, versículo 10 a versículo 12. Olha o que diz, Êxodo 4, de 10 a 12. Moisés, ele continua: mas Senhor, Senhor, fala comigo, Senhor. Você já fez essa expressão com Deus? Senhor. Né? Tem hora que eu falo: Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. O Senhor está me incumbindo de uma missão, que é ir falar com o Faraó, autoridade máxima do Egito, para tirar o povo que está vivendo sob escravidão. Eu ir lá? Ele falou assim: eu nunca fui eloquente. Ele não sabe, irmãos, ele não conseguia nem falar direito. Nem no passado. Ele falou: eu não sou eloquente agora, nem fui no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Irmão, pensa na situação. E o que o Senhor ele responde, irmãos? Põe o próximo versículo. O Senhor respondeu assim: coitadinho de você, eu estou com uma dó de ti, que não sabe falar, tem um probleminha para falar. O que o Senhor falou assim? Quem fez a boca do homem? Quem que fez essa tua boca aí? Quem que formou você? Quem é que foi? Quem é que faz o mudo? Quem é que faz ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Versículo 12. Agora vá, eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Aleluia. Irmão, nós precisamos de fé para viver isso. Vai, porque fui eu que te fiz. Senhor, mas eu não tenho capacidade. Quem é que te fez? Com capacidade ou sem capacidade? Quem é que te fez? Ele está dizendo: olha, eu tenho um problema físico, eu tenho um problema na minha boca, eu tenho um problema na minha dicção, eu tenho um problema, eu não tenho nem voz potente, eu não tenho nem posicionamento para chegar diante dele, não tem jeito, eu me sinto inadequado para essa missão. O que Deus fala? Quem foi que te fez? Quem fez a boca? Quem fez o olho? Quem fez o ouvido? Não fui eu. Aí o Senhor está dizendo: vai. Sabe, irmãos, esse vai precisa de fé. Vai, porque quando eu vou, o Senhor está dizendo assim: eu vou ser com a sua boca. Irmãos, Deus não vai ser com a nossa boca se primeiro a gente não for. Quantos entendem o que eu estou falando? Vai. Sabe quando aqueles leprosos chegaram para Jesus e falavam assim: Jesus viu os leprosos, e eles falaram assim: o Senhor pode curar a gente? Ele falou: vai, apresenta-te ao sacerdote. E sabe o que eles fizeram? Eles foram, diz a palavra, e que quando eles foram, diz que ao irem, eles foram curados. Eles não foram curados naquela hora, eles foram curados quando eles obedeceram a palavra. Vai, ou seja, eles precisaram de fé, porque eles eram leprosos, mas eles só deixaram de ser leprosos quando eles caminharam sobre aquilo que Deus tinha dito. E caminhando sobre aquilo que Deus tinha dito, eles foram curados. Aleluia! Ao irem, eles perceberam: fomos curados. Aleluia. E é interessante que dos 10, apenas um voltou para agradecer. Porque a cura só se dava aos leprosos. Quem dava a cura, quem estabelecia a ordenança de que a pessoa estava curada, era o sumo sacerdote. Ele tinha que se apresentar a uma autoridade. E o sacerdote ia examinar
ia dizer, está curado ou não está curado. Ele, o sacerdote, é que determinaria a volta do leproso para a cidade, para o meio da família. Enquanto isso, eles viviam isolados. Dos 10, porque eles queriam era voltar logo para a vida deles, para a família deles. Eles estavam cansados de viver isolados. Irmãos, os 9 foram embora. Foram lá se apresentar com o sacerdote e tal, mas um voltou para se apresentar diante do sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele falou: Senhor, eu vim aqui para te agradecer, porque te agradecer é mais importante agora do que celebrar a minha própria vida. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos, a ingratidão é uma lepra. E ali ele não só foi curado por fora, mas ele foi salvo por dentro. E ele era samaritano, nem era judeu. A Bíblia deixa claro que era um samaritano que voltou. Porque samaritano e judeu não se dava. Um samaritano chega para Jesus e fala: Senhor, eu só vim aqui te agradecer, muito obrigado. Obrigado porque eu estou curado. E o Senhor fala: agora você pode voltar. Pode voltar. Ele falou: não era 10 que estavam com vocês? Só um voltou para agradecer? Sabe, irmãos, sempre haverá uma guerra dentro da gente. Uma guerra da alma, querendo satisfazer as nossas vontades pessoais, os nossos prazeres. E vai ter o Espírito. E o nosso Espírito, ele quer voltar para Deus. No Espírito a gente expressa a nossa gratidão. É onde Deus fala. É onde a gente volta com o coração quebrantado. Expressa a nossa gratidão. Quantos estão comigo, irmãos? Fala para o seu irmão assim: vai. Eu serei com a tua boca. E eu vou te ensinar o que é para falar. Fala para o teu irmão assim: confia. Confia. Sabe o que Jeremias disse? Jeremias falou assim: Senhor, eu não sei falar. Eu sou apenas um menino. Irmãozinho, ele não estava mentindo aqui. Era verdade. Eu sou só um menino. O que Deus responde para ele? Oh, você é um menino mesmo. Não, o que ele fala assim? Deus fala assim: rapaz, esse rapaz é por minha... É na minha tradução super atualizada 2026, amém? Ele falou: rapaz, ô macho, eu fico pensando, ô macho, eu te conheço antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes de você ser gerado lá dentro, aquela sementinha, aquele feijãozinho. Rapaz, eu já te conhecia. Ele falou assim: você é um consagrado? Ele fala para Jeremias: te coloquei profeta às nações e você está aí falando que é um menino. Irmão, não interessa como você se vê, não interessa o que as pessoas falam a teu respeito, interessa o que Deus fala a teu respeito. Irmãos, você só está aqui porque Deus acredita em você, você foi escolhido antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Nós já existíamos antes da formação do mundo, aleluia. Nós só viemos à terra para cumprir um propósito para o qual já estava determinado. Então eu e você tinha que ter nascido, eu sempre falo isso, a gente tinha que ter nascido porque a gente já existia em Deus antes do nosso pai e da nossa mãe. Aleluia, então você não é fruto de acidente, amém? Você nasceu e nasceu para cumprir um propósito, aleluia. Aleluia, ser bênção de Deus aonde você for, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um canal do Senhor aonde você for, amém, irmãos? Aleluia. Gideão, lembra de Gideão? Todo mundo conhece a história de Gideão. Malhava trigo no lagar. Gideão, o anjo do Senhor chega para ele e fala: Senhor, mas eu sou o menor. E de fato era. A minha casa é a mais... Eu sou menor na casa do meu pai, a minha casa, eu sou muito simples, a gente é muito pobre. Deus fala assim: você é um homem valente. Vai nessa tua força, homem valente. Sabe, irmãos, os olhos do Senhor. Sabe, Ele vê algo em mim, Ele vê algo em você. Sabe, irmãos, que vai muito além dos nossos achismos. Sabe, Ele está vendo aí dentro de você um pai. Ele olha para todo homem e vê um pai geracional. Ele olha para toda mulher e vê uma mãe geracional. Ele olha para todo casal e ele vê como uma equipe poderosa sobre a face da terra. Ele olha para uma família, ele olha uma família missionária, a família como uma base do seu reino. Ele olha para você e diz assim: esse é o meu garoto, essa é minha garota. É assim que Deus olha para ti. Deus confia em ti, Deus acredita em ti.
Aleluia. Por mais que você se sinta inadequado, por mais que você se sinta incapaz. Você está comigo, gente? Pedro, depois de uma pesca milagrosa, o que ele fala para Jesus? Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. O Senhor é santo demais. Senhor, diante dessa grandeza, dessa glória, Senhor, eu não sirvo. Eu não sirvo para estar perto do Senhor, eu não sirvo para caminhar contigo. Olha o que o Senhor está fazendo, olha quem o Senhor é, eu não sirvo para isso. Irmãos, Jesus olha para ele e fala, não temas, Pedro, você vai ser um pescador de homens. Vamos embora. Na minha versão está assim, do Rodrigo, a versão do pastor Rodrigo. Bora, rapaz, bora. Vamos caminhar junto, vamos para frente, vamos seguir juntos. Você vai ser um pescador de homens. Para com isso. Para de ficar aí. Ai, porque eu sou pecador. Ai, porque eu já sei quem você é. Irmãos, nós não temos que chegar diante de Deus e ficar, ó Deus, como eu sou ruim. Ó Deus, como eu sou mau. Ó Deus, como eu... Não, nós temos que dizer, Senhor, como Tu és santo. Quando eu falo, Senhor, Tu és santo, irmãos, automaticamente a gente já sabe que a gente não é. Quando ele fala, Senhor, como o Senhor é bom, automaticamente a gente já sabe que a gente não é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Em vez de você exaltar o teu problema, irmão, comece a contemplar a glória e a graça e o amor e a perfeição e a paciência. Dizer, Deus, como o Senhor é paciente. Aí isso a gente já está reconhecendo, irmão, que a gente não tem paciência. Senhor, como o Senhor é sábio. Nós já estamos assumindo, irmão, que falta sabedoria às vezes. Senhor, o Senhor é rico. O Senhor é tão rico. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, irmão. Você já está declarando, você está entendendo? Ah, Senhor, está me faltando isso. Senhor, toda a saúde está em Ti. Aleluia. Diga comigo, nome que está acima de todo nome. Foi isso que Deus deu para Jesus. Nome que está acima de todo nome. Sabe o que significa isso? Quando a pessoa não tem saúde, ela está o quê? Doente é o nome, não é? Jesus é o nome que está acima de todo nome. Aleluia. A pessoa não tem trabalho, ela está o quê? Desempregado? Esse é o nome que você dá para o desempregado. Jesus está acima de todo nome. Nome que está acima de todo nome. Aleluia. Aleluia. Está comigo, gente? Você está percebendo que Deus, Ele não escolhia, Deus não escolhe pessoas autossuficientes, Deus não escolheu pessoas poderosas, Deus não escolheu pessoas perfeitas. Você percebeu que Deus escolheu pessoas que se declararam conscientes das suas limitações, pessoas que assumem a sua fraqueza. Pessoas que reconhecem, todos esses aqui reconheceram que não eram capazes. Aleluia. E a gente querendo provar para as pessoas que a gente é bom, que a gente é santo, que a gente não é isso. Mas nós não precisamos provar nada. Todos eles aqui estão dizendo, eu não sou bom, eu sou suficiente. Eu sei que eu não sou bom o suficiente, eu tenho problemas. A gente, às vezes tem problema no físico, às vezes tem uns problemas psicológicos. Não é? Senhor, o Senhor está dizendo, eu serei contigo. Não interessa se você tem problema físico, psicológico ou psiquiátrico. Não interessa, eu serei contigo. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, o Senhor será contigo. Paulo por 3 vezes, irmãos, ele pediu assim, Senhor, ele tinha um espinho na carne, irmãos, um tormento. Irmãos, que o atormentava de dia e de noite. E quando a Bíblia fala 3 vezes orou, é porque Paulo orou muito para isso. Paulo pediu muito para ser liberto desse tormento que era esse espinho na carne. Quando a Bíblia fala 3 vezes, irmãos, é porque foi registrado 3 vezes. Mas assim, Paulo fala, Deus, o Senhor precisa me ajudar. Senhor, era uma perturbação. E aquilo vinha com a permissão de Deus, para que ele não se perdesse com as grandezas da revelação. Tem espinhos na nossa carne, vão ter problemas que nós vamos passar, que o próprio Senhor está permitindo. Porque assim a gente vai se tornar mais dependente.
não vai ser orgulhoso, não vai ser soberbo. Sabe, quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? A gente vai orar mais, a gente vai buscar mais aquilo, sabe, ele não se perder. Ele fala, olha, Paulo, eu não quero que você se perde, porque assim eu vou te revelar coisas muito grandes. Mas ele tinha que lutar com algo. Ele tinha que lutar com algo que o incomodava. E Deus, vendo aquilo, falou assim, Paulo, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que sabe o que o Senhor disse para Paulo? Falou, Paulo, o meu poder, ele vai tornar completo aquilo que eu tenho na tua vida, mas o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quanto mais você reconhece a fraqueza, quanto mais você é sincero, quanto mais você é verdadeiro, mais o meu poder, ele vai sendo transformado, ele vai desenvolvendo a tua vida. Aleluia. A minha graça te basta. Sabe o que é isso? A graça é amor expresso. Amor está aqui nesse nível. Quando desce é graça. Graça. Então a graça é o amor expresso, expressado por Deus. Paulo, o amor que eu tenho pela tua vida te basta. O meu amor, a minha graça te basta. Tipo assim, não reclama, Paulo. Fica firme aí. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Não tinha diabo nisso, irmãos. Era o próprio Senhor. Aleluia. Tudo vem do Senhor. Tem coisas que você já orou, não resolveu. Quem tem que mudar é você, quem tem que mudar sou eu. Quantos estão comigo, gente? Ah, Senhor. Feche um pouquinho seus olhos, levante suas mãos. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, Deus, obrigado, Jesus. Todos eles se sentiam inadequados, irmãos. Paulo com o seu problema, que orava para ser resolvido. Pedro se achando pecador, Jeremias se achando criança, Moisés com a língua pesada, não conseguia falar. E sabe o que eu acho interessante? Em vez do Senhor tocar na língua de Moisés e resolver o problema dele, não. Ele estabelece Arão para ser o seu porta-voz. Talvez você ia falar, Senhor, o Senhor está brincadeira comigo, o Senhor que é um Deus poderoso. O que custava o Senhor destravar essa minha língua? O que custava o Senhor destravar a minha boca? É assim ou não é, irmão? A gente reclama ou não reclama? O que custava o Senhor me ajudar? O Senhor que fez a minha boca, mas o Senhor está falando, o Senhor me fez com a boca com um problema na boca? É isso que o Senhor está falando? Já que você está aí, eu vou levantar do teu lado Arão. Arão ele tem boa dicção. Ainda... Ai, Deus ainda elogia. Tudo que onde você for, Arão vai te ajudar. Você fala para Arão, do teu jeito aí que você está falando, e ele é eloquente, ele vai resolver, ele vai falar com o povo. Esse é o nosso Deus. Você já viu aquela expressão, Deus não dá asa para cobra? Não é? Deus sabe, irmãos, sabe como agir nas nossas vidas.
Às vezes, se Deus dá um dom para falar para Moisés, Moisés já podia sair arrebentando, como o pregador Moisés, o homem do cajado que vira serpente. Sabe aquelas coisas? Você está me entendendo? Não, você vai ficar dependente de Arão agora. Onde você for, você vai ter que levar Arão junto para ser teu porta-voz. Esse é o nosso Deus trabalhando, pastor, dentro dos nossos orgulhos. É Deus trabalhando dentro das nossas soberbas. É Deus trabalhando dentro dos nossos, sabe, do sentimento que a gente é bom, que as coisas acontecem por causa nossa. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que fez a boca também foi o que levantou Arão para ser o seu porta-voz. Deus podia curar? Podia. Deus pode curar? Pode. Irmãos, eu não estou anulando o poder de Deus, em nome de Jesus. Mas se Ele quiser levantar outro para resolver o problema, irmão, talvez Ele vai levantar outro, mas talvez o teu problema não vai ser resolvido. Aí você vai ter que depender do outro. Não é assim? Diga comigo, esse é o nosso Deus. A visão do Senhor, ela é ampla, irmãos. A visão do Senhor, Ele vê tudo lá na frente. Eu estou falando do homem que falava face a face com Deus, irmãos. Eu estou falando de um homem de intimidade com Deus, que era cheio de limitações, cheio de problemas, criado por mulheres, não sabia ser pai, não circuncidou seu filho. Deus vem nervoso, querendo matar ele, porque ele não tinha circuncidado seu filho. Você sabe da história. Tinha um monte de problema, porque quem é criado com mulher, irmão, não sabe ser homem, não é? Porque a mulher foi lá, teve que circuncidar o filho, na verdade era ele que tinha que ter circuncidado o filho. A mulher faz aquilo que, a esposa dele faz aquilo que era para ele fazer. Você sabe que foi um rolo. Ele saiu para a missão, ficou com a família para trás, daqui a pouco vem o sogro de Moisés, trazendo a família dele, dizendo, ô Moisés, você é o bom aí, você é o líder, mas você tem família, tá? Essa aqui é tua esposa, esse aqui é teu filho. Sabe, irmãos, o homem que falava face a face com Deus, para muitos inadequado, mas o Senhor disse, eu serei contigo, Moisés. Aleluia. Um homem que reconhecia as suas limitações. Aleluia. Todos esses aqui que eu falei, eu vivi uma guerra interna. Diga comigo, uma guerra interna. Vamos ler a Bíblia, Salmo 46, olha o que diz. Salmo 46, versículo 8 em diante, olha o que diz. Venham contemplar as obras do Senhor, que Ele tem feito, desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós, irmãos? Olha, deixa que as guerras de fora eu resolvo. O que cabe para nós? O que o Senhor está dizendo para nós aqui? Aqui dentro, põe a mão assim, ó, aqui dentro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. As guerras de fora, irmãos, Ele vai resolver. Agora cabe a nós aqui dentro é aquietar. Aquieta, alma. Fala para a sua alma, aquieta, alma. Aquieta, alma. O meu Jesus é o nome que está acima de todo nome. Aquieta, alma. Aquieta pensamentos. Sabe, tem pensamento que não vem do Senhor, irmãos. Não tem problema do pensamento vir na tua mente. O problema é esse pensamento descer para o coração. A gente é bombardeado o tempo todo de pensamentos ruins. O que não pode é esse sentimento, esse pensamento descer para o coração, descer para a nossa boca. Sabe, quando vem aqui uma seta, sabe, nós precisamos rejeitar aquilo. Sabe, o sangue de Jesus tem poder, eu rejeito essa seta, eu rejeito esse pensamento. Tem pensamentos estranhos, errados, esquisitos. Sabe, irmãos, você não pode deixar de descer, amém? Você já amarra que diz, Deus, eu rejeito isso, amém? Isso é estar vigilante o tempo todo, amém, irmãos? Vamos continuar? Sabe o que significa aquietai-vos? No original significa relaxai. Não é esse relaxar de ser relaxado. Mas fala para o seu irmão assim, irmão, relaxa. O Senhor está dizendo que é Deus. O Senhor está dizendo que é nome sobre todo nome. Aleluia. Ou seja, relaxai, aquietai por dentro. Irmãos, a paz, diga comigo, a paz. A paz é um território.
Irmãos, e as guerras são travadas por causa de territórios. Amém, gente? Você está comigo? Eu queria ler mais algumas coisas com você. Posso ler textos com você? Eu não vou demorar muito. Quem lembra dos amalequitas na Bíblia? Lembra deles? Irmãos, uma das características dos amalequitas é que eles trabalhavam para que houvesse uma desconexão do bando. Sabe quando um animal feroz vai atacar um rebanho? Eles isolam a presa num canto, sabe? Eles vão afastando. Ou seja, se um animal, uma ovelha está cansada, está um pouco ferida, está machucada, porque enquanto elas caminham tudo junto, sabe? O lobo ou a fera não consegue atacar o rebanho, mas o que vai ficando cansado, talvez a ovelha machucada, a ovelha ofendida, a ovelha chateada, que vai se afastando, vai ficando pelas beiradas, sabe, Deus conduzindo, o pastor Jesus conduzindo o rebanho, a igreja do Senhor para cá, e aquela ovelha vai ficando para trás. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai ficando, achando que está todo mundo errado, achando que só ela está certa, e começa a ficar para trás, e Deus fazendo, e você vai começando a se deslocar do bando. Quando você começa a se deslocar do bando, você começa a se tornar uma presa fácil. E os amalequitas, eles eram especialistas em atacar quem ficava para trás. Os cansados, os que se sentiam inadequados, os que se sentiam fracos, os que estavam doentes, os que se sentiam desprezados. Quantos entendem o que eu estou querendo dizer, irmão? Irmãos, os amalequitas não são pessoas, eu estou falando de um espírito. Amém? Então daqui a pouco você vai dizer assim, tem amalequita tentando me atacar. Irmão, eu não queria que você fosse para o lado. Eu estou falando de um espírito. Porque nós vamos entender, irmãos, que essa guerra, ela já foi vencida. Porém, ela precisa ser ensinada de geração em geração. Deixa eu continuar com você. Deuteronômio 25, versículo 17. Você está comigo aí, gente? Amém? Cutuca teu irmão e fala, não dorme não, irmão. Fala, o pastor fala meio devagar. Não dorme não. Deuteronômio 25, 17 diz assim. Ou se não, só lê comigo aqui. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, ou seja, nas costas. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido, afadigado, e não temeu a Deus. Sabe, irmãos, porque quando você começa a ficar para trás, você começa a se tornar crítico. Quando você começa a ficar para trás, muitos, sabe, às vezes dentro do próprio casamento, você vai se isolando dentro do casamento, vai ficando para trás, Deus abençoando a tua família, e você sempre na retaguarda, sempre para trás, cansado, reclamando. E está dizendo que essa casta de demônios, ela vem, e ela começa a pôr na tua cabeça, a trabalhar no teu espírito, de que você é um inadequado, de que você não serve para caminhar no bando. Assim você vai se afastando da igreja, vai se afastando do corpo de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, igreja. Amém, irmãos? Eu sou um membro, você é outro membro, eu sou um braço, você é uma perna, e assim a gente vai junto, a gente forma o corpo de Cristo. Você está comigo ou não? Irmãos, um corpo, sabe, uma pessoa que vai se afastando do corpo, ela vai, sabe, soar a vida no corpo onde tem cabeça Cristo. Fora do corpo não há vida. Amém ou não? Só tem vida no corpo, onde esse corpo está ligado a Jesus. Então, quando a gente vai se afastando, existe uma casta de demônios que vai potencializando isso na nossa vida. Olha, você não consegue, você é fraco. Você não é tão sábio assim. Você poderia ter feito diferente. Sabe, irmãos, vem com crítica, vem com desânimo, vem com peso, vem com pressão sobre as nossas vidas. Versículo 17, vamos continuar, capítulo 17, Êxodo 17, versículo 8. Olha o que diz. Então, veio Amaleque e pelejou, ou seja, lutou contra Israel em Refidim. Dá uma paradinha aqui, irmãos. O que foi Refidim?
Irmãos, Refidim foi aquele lugar onde saiu água da rocha. Você imagina um deserto seco, o povo morrendo de sede. Deus fala para Moisés, vai lá e bate na rocha e vai sair água. Irmãos, o que Moisés foi lá? Foi, obedeceu, bateu o cajado na rocha e saía água. Irmão, água no deserto é vida. Havia vida para o povo no deserto, aleluia. Havia alegria, havia um lugar de refrigério, havia um lugar de desfrute. Podia ser um deserto que estava passando. Era um período difícil, mas em todo período difícil da nossa vida sempre haverá uma Refidim para nós, irmãos, aonde haverá uma água de Deus correndo da rocha. A rocha significa Cristo, amém? Tem uma água viva, jorrando de Cristo para nós, nos períodos de deserto da nossa vida, e nós precisamos achá-la, aleluia. Que há, amém? Então era um lugar de festa, era um lugar de descanso, era um lugar de paz, era um lugar de alegria, porque onde é vida do deserto, irmãos, é água no meio do deserto, era festa. E aonde foi que Amaleque atacou o povo de Deus? No mesmo lugar que era para estar celebrando, eles foram atacados. Ah, meu Deus, você está entendendo aí, irmãos? Que a paz, a alegria, ela é um território ao qual o inimigo também está tentando roubar e pegar da gente, em nome de Jesus. Você está entendendo aí ou não? Versículo 9, uma guerra começa ali. Versículo 9, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque, amanhã estarei eu no cimo do outeiro, o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, ou seja, repete-o para a próxima geração, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque do debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Olha, meu Deus, eu não consigo entender. Como que a memória de Amaleque vai ser riscada? Se ele está dizendo que haverá a guerra de geração em geração. Escreve no livro para Josué, ou seja, Moisés e o seu discípulo Josué. Ou seja, escreve para as próximas gerações. Deixa anotado que esse espírito é uma promessa. Essa memória de Amaleque vai ser riscada. Mas explica para a próxima geração que esta guerra vai acontecer de geração em geração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos e para a próxima geração. Mas existe uma promessa de que a memória de Amaleque, ela vai ser riscada. Amém, irmãos? Porque o nome que está acima de todo nome é muito maior do que qualquer Amaleque. Aleluia! O nome que está acima de todo nome. Você está comigo? Guarda esse lugar de vida que tem na tua casa. Guarda esse lugar de vida que tem dentro de ti. Uma alegria do novo nascimento, a alegria de um casamento, de um namoro santo, a alegria de cultuar o Senhor. Preserva essa fonte de vida que está jorrando dentro do teu coração. Quantos entendem o que eu estou falando? Não deixa malequita nenhum a te atacar na tua retaguarda, porque aonde era para ter festa, irmãos, não deixa essa festa virar pranto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Aleluia! Os amalequitas vão trabalhar para que você se sinta inadequado. Interessante é que Josué lutou e não se cansou. O dia até ficou mais comprido. Você percebeu? Agora Moisés, que estava lá orando, ele ficou exausto. Josué, lá embaixo, porque fazer a obra de Deus não cansa.
fazer as coisas que tem que ser feito não cansa, irmãos. O que cansa é a gente trabalhar para que o governo do Espírito seja feito e não a nossa vontade. Estava lá Moisés orando, com as mãos levantadas. Enquanto as mãos estavam levantadas, Israel vencia. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque vencia. Sabe o que dá trabalho, irmãos? O que dá trabalho é a preparação. O que dá trabalho, irmãos, o que cansa a gente, sabe, irmãos, é manter tudo debaixo do governo do Espírito. Fazer a obra de Deus não cansa. Fala para o teu irmão, fazer a obra de Deus não cansa. O que cansa, irmãos, é a gente trabalhar para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Ah, eu quero baixar essa mão, cansei. Chega. Não, irmãos, era para ficar lá. Era isso que Deus queria. Era assim que teria que ser. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmão? O que cansa a gente é manter a gente nesse lugar, acreditando. Se a minha mão está levantada, Deus está fazendo, então eu vou continuar com a minha mão levantada. Ou seja, eu vou acreditar. É uma coisa impossível? É, mas eu vou continuar acreditando. Aleluia. É isso que vai cansar a gente, que vai consumir a gente. Sabe, irmãos, é uma coisa que a gente não está vendo. E lá embaixo, irmãos, a briga comendo para todo lado, é espada, e diz que o dia ficou até maior, não foi? Brigaram e Israel venceu. Aleluia. E as mãos estavam lá de Moisés. Sabe, filhos, honra o teu pai, que muitas vezes você está lá trabalhando, mas o teu pai, você só está lá tendo sucesso lá embaixo, porque as mãos dos seus pais muitas vezes estão levantadas, orando, abençoando a tua vida, aleluia. Sabe, às vezes você está lá no ministério fazendo, dando certo, acontecendo, sabe, vamos honrar os pastores que estão com as mãos levantadas sobre as nossas vidas. Mas está lá sentado com a mão levantada, não está fazendo nada, irmãos. Se as mãos de Moisés não tivessem levantadas, o povo ia perder a batalha, aleluia. A guerra se vence com espada na mão, irmãos, lá embaixo, e com oração, em consagração, lá em cima com Josué. É um trabalho de equipe, aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Pega na mão que está do seu lado e fala assim: nós precisamos andar junto. Fala para ele assim: mas é você que vai lá para a espada. Eu vou ficar lá em cima, né? Irmão, eu não sei o que é mais difícil. Eu não sei o que é mais difícil. Ter que pegar na espada, o dia inteiro lutando com a espada na mão e gente voando para lá e para cá, do que ficar lá em cima, irmão, sentado, com as mãos levantadas. Me parece que Moisés cansou mais. Quem precisou de ajuda não foi Josué, quem precisou de ajuda foi Moisés, para permanecer naquele lugar. Você está entendendo, irmão? Uma coisa não acontece sem a outra. Amém, gente? Uma coisa não acontece sem a outra. Aleluia. Aleluia. E o rei Saul, irmão? Vocês assistiram, irmão? Dá uma pausa aqui. Vocês assistiram aquele filme, aquela série, House of David? É muito bom. Eu não segui assistir a segunda temporada antes, assisti a primeira. Mas até a primeira foi muito top. House of David. Irmão, está no Now, né? Não. No Prime. Irmãos, é bom. É bom. Ali mostra a Agag, e ali mostra Saul. Mostra Davi, mostra Mical, mostra tudo. Mas, irmãos, sabe o que aconteceu? O rei Saul era para ter exterminado Agag, o rei dos amalequitas. Era para ter acabado com tudo dos amalequitas. Irmãos, sabe o que Saul fez? É isso que eu falo, irmãos. Deus usa, e Deus quer usar quem reconhece as suas fraquezas e limitações. Ele poupou Agag, porque para ele era status. Ele poupou os melhores bois. E quando Samuel chega, fala: rapaz, o que é esse cara aqui? O que ele está fazendo aqui? Não era para ter matado todo mundo, na ordem era para acabar com tudo. Saul fala: eu obedeci. Eu trouxe aqui o rei, porque isso, irmãos, era status de guerra. Quando o rei traz capturado o outro rei, isso é poder. Diga comigo, poder. Você está começando a entender aqui, irmãos, o que aconteceu. Ele estava tão envolvido, Saul, com esse espírito de Amaleque,
Ele estava tão enfeitiçado com esse espírito, porque ele já se sentiu inadequado. Saul sabia que tinha os seus problemas. Ele já se sentia. Ele tinha medo. Ele não confiava no que Deus tinha dito. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele estava tão envolvido. E esse espírito vai trabalhando na nossa mente, dizendo, você não é capaz. Por isso, Saul, ele quis provar, diga comigo, provar, que ele era bom. E quando ele quis provar que era bom, ele submeteu esse espírito, e ele deixou de se submeter a Deus. Você está entendendo a diferença? Deus só usou quem reconheceu seus fraquezas. Mas agora alguém... Ele se achou tão bom, irmãos, que ele fez uma estátua para ele. Ele disse assim, está aqui. Aí Samuel falou, você fez uma estátua, rapaz, de você? O que é isso? Ou seja, as pessoas não podem ver as minhas vulnerabilidades. As pessoas não podem ver que eu sou fraco. As pessoas eu tenho que manter a minha pose, eu tenho que manter o meu lugar. Sabe, ele estava tão preocupado com a posição, que ele foi perdendo a unção. Ele estava tão preocupado com a glória, com a fama, com o poder de dizer o que as pessoas vão pensar de mim. Irmãos, por isso que eu digo, Deus não ama os perfeitos, Deus ama os quebrantados. Aleluia! O autossuficiente, Deus não tem o que fazer nada, porque Ele é autossuficiente. Mas agora, quem reconhece que precisa da graça e dizer, Senhor, por favor, me ajuda, porque nem orar eu sei. Senhor, me ajuda, porque eu não sei ser homem. Me ajuda, porque eu não sei ser marido. Eu não sei ser um pastor, eu não sei ser... Me ajuda, por favor. Irmãos, é esse que Deus fala, eu estou vendo um homem valente aí. Eu estou vendo um homem corajoso aí. Eu estou vendo uma mulher corajosa aí. Aleluia. Saul tentou usar o poder para impressionar, fez uma estátua. Irmão, já estou acabando. Sabe qual é o conselho para nós? Vamos ler juntos. Filipenses 2, versículo 5. Está aqui. Versículos 2, versículo 5. Olha o que diz aqui, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, você está percebendo a descida? Ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que significa isso? Ele não usou, usurpar é usar o poder sobre você. Não, ele sendo Deus, ele falou, não, eu não vou usurpar, eu não vou usar esse poder que eu tenho, eu vou usar esse poder que eu tenho para servir. Foi isso que Jesus fez. Olha aqui, Deus, ele está falando, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que era poderoso, mas ele abriu mão desse poder todo, para fazer o quê, irmãos? Ele usou esse poder para quê? Para servir. E está dizendo assim, olha, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes disso, a si mesmo se esvazia, assumindo forma de líder, poderoso, é isso? Não, forma de servo. Aleluia. Ele, sendo Deus, veio ser servo. E ele, sendo servo, está dizendo aqui que tornou semelhante a homens. Semelhante a homens, reconhecido em figura humana. Sabe o que significa isso? Irmãos, ele se fez na mesma condição minha e tua. Sabe quando você... Vou dar um exemplo. Quando você está gordo. Quando você vê alguém gordo. E outra pessoa falando, como eu queria emagrecer. E você gordo, olhando para o gordo. Você está na mesma? Você começa a ter misericórdia daquele gordo. Tem ou não tem? Porque você sabe da luta que é ser gordo. Você está entendendo? Jesus se fazer na mesma condição, irmãos, de figura humana, é como se ele, sabe,
Ele falou, olha, eu estou olhando de homem para homem, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando, eu sei como você tem que enfrentar as situações todos os dias. É isso que o nosso Deus deixou toda a sua glória para ser homem como a gente, para viver tudo aquilo que a gente tem que viver. E diz a palavra que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Ah, meu Deus, ele teve que viver num corpo, sabe, irmãos, igual a gente, do próprio Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, teve que viver. Então, diga comigo assim, foi um processo de humilhação? Foi ou não foi? Humilhação. Agora, versículo 9. Ele chegou até a morte, morte de cruz, mas a pior morte. Versículo 9, começa a subida. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Ao mesmo tempo que desce, vai ser ao mesmo tempo que Deus vai te levantar. Quanto mais você descer, mais Deus vai te levantar. Aleluia! Quanto mais você pede ajuda, quanto mais você reconhece que você tem uma fraqueza nisso, talvez você tenha uma fraqueza na pornografia, talvez você tenha uma fraqueza na sensualidade, talvez você tenha talvez você tenha um pecado, que a gente não pode chamar fraqueza de pecado. Pecado é pecado, fraqueza é fraqueza. Pecado tem que ser confessado. Fraqueza tem que ser ajudado. Quantos estão comigo? Pecado nós temos que confessar, largar, passar vergonha e seguir. Receber o perdão e seguir. Pecado é pecado, fraqueza é fraqueza. Quantos estão comigo? Tem fraqueza que se você não cuidar vai virar pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Uma coisa, fraqueza precisa de ajuda. Pecado precisa de arrependimento, confissão, perdão. E Jesus vai dizer, vai e não peques mais. Amém, gente? Pecado confessado é pecado perdoado. Amém? Jesus se esvaziou do quê? Do poder que tinha, da condição superior que tinha, do direito que tinha. Irmão, se eu e você tem um dedinho de razão numa situação, como que a gente... Um dedinho, a gente tem uma unha de razão, irmãos. Como é que a gente se comporta? Hã? A gente quer subir no tamanco, não quer? Quer subir no palco, quer ou não quer? Quer dizer, não é porque eu estou certo, você está errado. Se a gente tiver um pouquinho de razão, irmão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que ele, sendo Deus, veio a ser homem. E a gente que é homem, não pode querer voltar a ser Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Ele, sendo Deus, veio a ser homem. Ele veio se esvaziando de si mesmo. Veio assumindo a forma de servo. Ele não falou assim, olha, vocês têm que me servir. Não, ele falou assim, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Ele falou, eu vou deixar um modelo para vocês. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês também lavam os pés dos outros. Sabe por que a gente precisa lavar os pés dos irmãos? Irmãos, e por favor, você pode até fazer um ato profético de lavar o pé, mas não é o caso. Você veio de calçado, teu pé não está sujo. Naquela época, o serviçal que lavava o pé dos outros, de quem chegava na casa, era o servo, era uma função de servo, de gente simples. Os ricaços não vinham lavar o pé, quem lavava eram os empregados deles. Jesus, ele veio e lavou o pé de todo mundo e falou assim, olha, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir vocês. Então eu quero deixar um modelo para vocês, Jesus está dizendo. Olha, assim como eu lavei os vossos pés, lave os pés dos outros. Para que isso, irmãos? Para a gente se tornar humilde. Para a gente continuar humilde. Sabe por que eu tenho que lavar teu pé? Para continuar humilde. Para deixar claro que eu posso ter título que for, eu posso ter a formação que for, que eu posso ser o que for, irmão. O mesmo sentimento que houve em Cristo é porque ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou e se humilhou. Às vezes a gente tem a vontade de falar assim, você sabe com quem você está falando? Sabe? Eu sou fulano, não é assim? Fala para o teu irmão assim, não. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que sendo Deus, não usou o benefício que tinha. Tendo o poder, não. Mas quando é que eu tenho o poder, pastor? Eu tenho o poder quando eu tenho aquilo que o outro não tem. Quando é que você tem poder na tua mão? Quando você tem aquilo que o outro não tem. Aí você tem o poder. Agora, como é que eu vou usar esse poder é que diferencia você, se você é humilde ou te falta humildade. Porque o poder sobre pessoas mostra o teu caráter. Agora, o poder que ele serve pessoas vai mostrar um caráter rendido, servo, humilde. É um poder que serve, é um poder que ajuda. Ou seja, você pode ter qualificações, você pode ter títulos, você pode ter formação, você pode... O que você não pode é se sentir melhor do que ninguém. A esposa que sabe mais que o marido não pode se sentir mais do que o marido só porque sabe mais a Bíblia. O marido que sabe mais a Bíblia não pode menosprezar a esposa. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não temos que menosprezar ninguém, irmão. Nós temos que reconhecer que o outro é maior do que eu. Foi o que Jesus nos ensinou. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado, assim, você é muito maior do que eu. Humildade e autoridade, elas caminham juntos. Amém, irmãos? Aleluia. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, guarda essa espada, Pedro. Lembra que Pedro queria matar aquele soldado Malco? Irmão, Pedro queria matar aquele soldado. Ele só acertou a orelha porque ele errou. Irmão, Jesus sendo preso, todo vulnerável. Jesus estava sendo preso. Você sabe da história. O que Pedro fez? Aqui não, Satanás. Ele tenta falar, aqui não, Satanás. Ele pegou a espada, irmão. E ele deu, mas ele mirou na cabeça do Malco, irmão. É que ele errou, foi ruim de mira, acertou a orelha. Arrancou a orelha. E Jesus, na hora, pega a orelha, vai lá e cura a orelha do servo Malco. É Malco, tá? Não é Michael, não. Malco, amém? Uma pregação eu falei Michael, começaram a rir de mim, né? Curar a orelha do Michael. Não, é do Malco, servo Malco. Irmão, e Jesus falou assim, Pedro, está na Bíblia, irmão. Jesus fala assim, Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu clamaria ao Pai 12 legiões de anjos e eu acabaria com toda essa palhaçada aqui. Mas Pedro, eu não vim aqui para usar o poder, eu vim aqui para servir. Aleluia. Deixa ele fazer o que tem que fazer, Pedro. Eu estou no propósito. Eu estou indo morrer por você, Pedro. Eu estou indo morrer lá pelos irmãos de Manchester. Eu estou indo morrer pelo Rodrigo. Pedro, não atrapalha o plano do Pai, o meu plano. Eu preciso ir para aquela cruz. Eu preciso pegar todo esse poder e servir os meus irmãos. Aleluia. Estende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aleluia. Amém, irmão? Fica de pé comigo, eu queria orar com você. Eu queria orar porque vira e mexe a gente se sente como Saul, tentando, sabe, não assumir as nossas vulnerabilidades, tendo vergonha das nossas vulnerabilidades. E a gente acaba tomando uma postura muitas vezes arrogante, sabe, dentro de casa, no trabalho, sabe, começa a exigir os nossos direitos. Deixa eu dar um testemunho aqui, porque nós estamos falando de vulnerabilidade, não estamos? Eu estou aqui e não tenho vergonha de falar as minhas vulnerabilidades, porque eu quero ser como aqueles irmãos da Bíblia, irmãos, que regaram para Deus e falaram, Senhor, eu sou ruim nessa área. Esses dias, fazem 5 anos, 5 para 6 anos que aguento um vizinho que mora do lado de baixo. Ele me perturba, um senhor, eu respeito muito ele, mas durante 5 anos eu mantive a calma. Implica com o meu carro, implica com o meu lixo, vai no latão de lixo, mexe no meu lixo, briga com a gente, não pode isso, não pode aquilo. Tempo todo, e fica o tempo todo ali fiscalizando, e eu fui aguentando, até que dia 1º de janeiro, 1º de janeiro de 2026, irmão, 10 horas da manhã, confraternização universal, é verdade ou não é, irmãos? Não é confraternização universal dia 1º, irmão, todo mundo festejando em festa, alegria com a família, 10 da manhã, às 10 da manhã, ele me chega na porta da minha casa com a esposa, batendo na minha porta,
querendo discutir, brigar por causa de um carro que eu tive que alugar e esse carro estava mais na rua e meu filho tem um carro, nós temos um carro da família e eu tive que alugar um outro carro e tenho 3 carros. E ele veio brigar comigo por causa do terceiro carro. Eu estava com visita, a visita veio. Irmãos, eu fui aprovado ali, eu fiquei de boa. Eu fiquei de boa. Eu falei, não, pensei, hoje é dia 1º de ano. Eu falei, não vou criar confusão, vou acabar com o clima aqui. Né? Porque com esse meu inglês, irmão, você pensa, eu arrebento. Arrebento o inglês, né? Porque eu sou muito ruim de inglês ainda. Aí minha visita que estava junto, tentou lá me ajudar, conversar com ele e tal, dia 1º de ano. Aquilo, irmão, ficou, assim, sabe quando eu falei, eu perdoo, mas sabe quando fica entalado? Eu falei, fazem 5 anos e parece que foi a gota d'água. Mas eu falei, eu fui aprovado naquele dia, glória a Jesus. Passaram-se alguns dias, irmão, sabe quando você acorda virado no giraia? Sabe quando você não acorda bem? Já aconteceu aqui com você também ou não? Irmão, eu acordei, eu não estava bem, não. Tinha acabado de ir no mercado, carro cheio de compra, ia ter que subir as compras tudo lá para cima, eu estava com a cabeça formigando, cheio de coisa para resolver, conta para pagar. Você sabe como é que é, irmão? Tipo umas 9 da manhã, 10 da manhã. Não estava bom. Dia mau. Sabe aquele dia mau que a Bíblia fala? Quem que me aparece, irmão? O Senhor, para não chamar de velho, o Senhor, querido, foi lá, bater boca comigo. Porque o carro do meu filho estava num lugar, não estava atrapalhando ninguém, mas que não podia parar o carro ali, já tinha na nossa casa, já tinha batido na porta, e já tinha brigando, e falando alto, brigando. Irmãos, eu fui catando as compras assim, e disse, ok, a gente não vai fazer mais isso, ok. Eu fui aprovado. Só que esse senhor foi embora. E alguma coisa dentro de mim disse assim, vai atrás dele, que não foi Deus, irmão. Vai atrás dele, eu fui, irmão. Irmão, eu larguei as compras tudo e fui atrás dele. Ei, desse jeito, irmão. Escuta aqui, em inglês, irmão. Saiu o inglês que eu nem sabia que tinha. Aquele inglês com raiva. E comecei, irmão. Qual que é o teu problema? E comecei a gritar. Irmão, depois de 5 anos aguentando. Qual que é o teu problema? What's your problem? Gritava, irmão, gritava. E tinha um carro do vizinho parado que estava num outro lugar lá, também, num lugar que nem podia. Eu batia no carro do vizinho assim e falava assim, por que ele pode e a gente não? E eu estou resumindo a história. Porque eu estava indignado, irmãos. Indignado. Eu falei, o senhor foi na minha casa dia 1º, o senhor não tem vergonha. Na minha casa, me enchia as paciências por causa de um carro. Eu estava com a minha família, que humilhação. Pela mãe, falei, irmãos, descarreguei, falei. Se ele entendeu, eu não sei que ele entendeu, irmãos. Ele foi se afastando assim de mim. Irmão, que vergonha. Ele foi se afastando de mim e ele falou, eu não vou discutir com você. Você tem 3 carros. Eu falei, meu Deus, agora eu sou um leproso que tem 3 carros. Pegou o carro e ó. Irmão, estou vivendo em paz até agora. Mas, sabe, irmãos, aí sabe o que eu fiz? Para piorar a situação, porque é quando você fica assim, quando você desce, irmão, você começa a descer de vez. Peguei tudo que ele fez durante os 5 anos, mandei um e-mail para a administração não é um condomínio de rua aberta, mas você sabe como funciona? Existe como se fosse um gerente que cuida daquela área toda. Mandei um e-mail relatando tudo que aquele senhor fez nos últimos 5 anos. Mandei para o landlord. Ou seja, joguei no ventilador tudo que aquele homem fez. E mandei, inclusive, para ele o e-mail. Com muita educação, mas eu expus. Só que ali, irmãos, vou te falar assim, o amalequita quis me pegar. E eu escrevi assim, né? Eu falo, por isso que é bom ter o Espírito Santo, sabe, irmãos? Porque ele nos incomoda. Ele falou assim, eu escrevi assim, será que se eu fosse inglês, esse senhor me trataria da mesma forma? Ou seja, eu já quis me vitimizar, dizendo que eu sou imigrante, talvez isso seja uma coisa xenofóbica. Você está me entendendo, irmãos? A sutileza que é, sabe? Eu querendo usar o poder que Deus me deu,
de palavra, de persuasão, de educação, para tentar, em vez de servir, tentar resolver uma situação. E o Espírito Santo falou comigo: filho, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você já percebeu que você já tentou mudar esse senhor e você não mudou? Eu não quis mudá-lo? Você percebeu que ele continua implicando e ele vai continuar implicando? Eu não espero que ele mude, mas eu espero que você aprenda a lidar com ele. Use o poder que você tem de imigrante legal nessa terra para ser, não para se vitimizar, mas para ser um exemplo de Cristo, porque tende em vós o mesmo sentimento que houve em mim, porque eu sendo Deus, eu vim a ser servo. E você só porque é um imigrante legal, você já está exigindo seus direitos agora? Sabe, irmãos, eu tô confessando aqui as minhas vulnerabilidades. Eu fiquei nervoso. Falei com Deus, falei: Senhor, me perdoa. Liguei para o meu pastor, falei: pastor, eu quase matei um velho aqui. Faltou pouco para eu descer a mão na cara dele. Porque eu fiquei fora de si. Mas o pastor Rodrigo é um homem de Deus? É, irmão, eu sou um homem de Deus, mas sabe, há uma guerra aqui dentro, irmão. Diga comigo, uma guerra. Alma e espírito guerreando o tempo todo. Alma e espírito. Deus fala no espírito, a nossa alma está ligada com as nossas emoções. Eu tenho vergonha, eu olho para ele hoje, eu tenho vergonha, ele nem olha na minha cara. Mas eu tenho vergonha, ele também tem vergonha, todo mundo ficou com vergonha da situação. Ficou uma coisa chata. Eu falei: pastor, já pensou se esse velho morre? Eu, que era para ser uma referência de Cristo naquele condomínio, foi sei lá. Irmãos, eu já pensei tanta coisa, porque os últimos senhores que eu acabei discutindo quando eu era pastor, acabaram morrendo, e eu falava: meu Deus, ele morreu, obrigado comigo. Não, sabe, a gente ri, mas eu estou falando sério, irmãos. Assim, ó, eu sei da minha responsabilidade. Eu estava certo, o tempo todo, até eu querer me impor, na marra, na força do braço, até eu querer usar o poder contra aquele homem. Talvez eu seja a única referência de Cristo que aquela pessoa teve. Eu sei que ainda vai ter uma hora que ainda vou olhar no olho dele e vou falar: Senhor, me perdoe por aquele dia. Eu desejo o melhor para a tua vida. O Senhor é importante para mim, importante para Deus. Deus não espera nada do ímpio, irmãos. Deus espera daqueles que entenderam, amém? Às vezes você quer que o outro muda, quem tem que mudar é você que já entendeu. Aleluia. Amém. Deus não está esperando de quem não entendeu. Deus está esperando de quem entendeu. Você se sente vulnerável? Eu queria orar contigo. Você se sente que tem fraquezas? Eu queria orar contigo. Fecha seus olhos aí. Sabe, do mesmo jeito que eu recebi perdão de Deus, eu sei que também você vai receber o perdão de Deus agora, porque Ele está disponível para nós. Sabe, às vezes que você precisou lutar para provar, para falar, mas até dentro de casa. Você precisa provar porque você que manda ali dentro. Irmãos, Deus, nós abrimos mão do nosso direito, Senhor, de estar certo, para ter a paz. Nós abrimos a mão de estar certo, Senhor. Se essa é a tua oração, faz essa oração comigo. Senhor, eu abro mão de estar certo. Eu abro mão dos meus direitos, Senhor. Eu abro mão. Senhor, eu não quero ser como Saul. Fala com o Senhor, Ele está aqui hoje, irmãos. Desde o comecinho do culto, estava uma unção, um quebrantamento. Deus, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão se a gente está ficando para trás, Senhor. Se a gente está se desconectando do bando. Às vezes marido desconectando da família. Filhos desconectando da família. Esposa desconectando da família. Irmãos desconectando do corpo de Cristo. Senhor, a gente não quer ficar para trás. Senhor, todo pensamento, Senhor, eu peço agora que vem com o teu sangue lavar a mente dos teus filhos. Todo pensamento de que você não serve para a obra,
todo pensamento que vem de Amalequita dizendo: olha, você não tem como, você não vai conseguir, você não é capaz, você não... Não, irmãos, em nome de Jesus, que o sangue do Senhor Jesus, do nome daquele que está acima de todo nome, Jesus, venha agora sobre a tua mente, em nome de Jesus, apagando agora toda sentença de Amaleque sobre a tua vida, em nome de Jesus. Todo espírito de individualidade, todo espírito de individualidade, todo espírito da tentativa de provar o poder, todo o poder que Deus nos deu, irmãos, que possamos servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, sabe, a não criticar mais, a dizer assim: eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Fala com o Senhor, fala: Senhor, a minha vulnerabilidade é essa, Senhor, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais coragem, eu preciso, sabe, fala com o Senhor, fala a realidade. Deus ama aquele que fala a verdade, porque Ele é a verdade, Ele é a verdade. Vem Espírito, vem Espírito, vem organizando o nosso coração, Pai. Vem, Senhor, nada poderei fazer. Ah, Deus, nos rendemos a Ti, Senhor. Batiza-nos com um batismo de humildade, Senhor. Tira a arrogância do nosso coração. Torna-nos mais dependentes do Senhor, Pai. Torna-nos mais dependentes uns dos outros, Pai. Senhor, que a esposa espere o marido, que o marido espere a esposa, que o irmão espere outro irmão. Assim como é o caráter da ceia. Qual era o problema? Comiam na frente dos outros. E Paulo fala assim: esperai uns pelos outros. Sabe, filhos esperando, tendo paciência com o pai. Às vezes o filho sabe um pouco mais que o pai. Ele tem o poder porque ele sabe mais do que o pai. Sabe, humildade para usar essa sabedoria que tem e servir o pai que não sabe. Às vezes a mulher não entendeu uma coisa que o marido não entendeu. Usar esse poder que Deus deu para servir o marido. Às vezes o marido entendeu algo e ele tem o poder nas mãos. Usar esse poder para servir a sua esposa. Aleluia. Se Deus te deu algo e você se sente que tem o poder sobre alguém, sirva. Isso vai revelar a humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração assim, diga: Jesus, eu quero ter o mesmo sentimento que o Senhor teve. Que o Senhor, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Queremos nos esvaziar, Senhor. A gente abre mão de estar certo para viver em paz. A gente abre mão de estar certo nesta noite, Pai, para viver em paz. Eu oro para que a paz do Senhor seja derramada sobre a vida dos teus filhos. Como lemos aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu oro por uma quietude na alma de cada um aqui. Eu oro, Deus, por uma paz no coração, toda alma agitada agora. Senhor, que ela se acalhe, que ela se aquiete agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando o teu casamento, abençoando teus filhos, abençoando teus negócios, abençoando o teu futuro, os teus dias no Reino Unido, abençoando esta igreja. Em nome de Jesus, nós vamos seguir, amém? Com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Amém, gente? Você crê nessa palavra?
Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Que todos tenham uma semana maravilhosa, cheia da graça, cheia da misericórdia, cheia de vida, cheia de Cristo. Que as doces maravilhas do Senhor continuem se manifestando em nós, para que através de nós, como o pastor Rodrigo Barusco falou, que as pessoas vejam a Cristo, vejam o Senhor através das nossas atitudes. Todos os dias dessa semana. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Juntos, em um só corpo, uma só família, uma só fé. Estamos envelhecendo nessa terra, mas o nosso espírito está ficando mais vivo do que nunca, e a nossa alma se convertendo a cada dia mais e mais e se rendendo a Cristo. Amém? Aleluias, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos surpreende. Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor venha surpreender os teus filhos nesta semana, Senhor. Que as doces surpresas do Senhor surpreendam a todos nessa semana, Senhor. Que seja uma semana de milagres, sinais e prodígios, mas muito mais do que isso, Senhor. Que seja uma semana cheia da manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor. Agindo em nós e através de nós, Senhor. Como servos do Senhor, expressando a Cristo nessa terra, Senhor. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e todos os dias desta semana, até a eternidade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe a todos. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.